Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui, né? A gente parou aqui nesse corte BB que a gente havia delimitado, certo? Aqui a gente verifica todos os ajustes aqui de nível de planta, tá? Se está no nível exato, porque pode acontecer na planta a gente esquecer de colocar, na hora de colocar esses níveis aqui, ó, a gente esquece, tá? Caso você não sabe como é que coloca esse nível, você vai vir aqui anotar elevação de ponto. Pode ser que o seu não tenha esse mesmo que o meu. O que acontece? Eu desenvolvi uma template e nessa template eu já fiz todas as configurações que normalmente eu uso aqui no Revit, para não precisar ficar fazendo isso toda vez, tá? Caso você tenha interesse em conhecê-la, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Aí vocês podem olhar. Aí o que tem nessa template? Tem todos os móveis, né? Normalmente os móveis de pia, cozinha, todos os níveis, identificações de texto, identificações de esquadrias, já tudo pré-definido. Quando a gente for desenvolvendo, você vai ver no conteúdo, tá bom? Então tá. Depois que eu verifiquei todos os níveis, o que eu vou fazer? Eu vou identificar os ambientes. O que é identificar o ambiente? Por exemplo, em planta, aqui tem uma sala, certo? Na hora de eu jogar aqui no corte, automaticamente o Revit vai me dar aquele ambiente ali, sem eu precisar ficar olhando no corte, como a gente faz lá no AutoCAD. O legal do Revit é exatamente isso, a gente faz uma vez uma coisa e isso dá praticamente em todas as outras coisas. Tá? Vou vir aqui, por exemplo, ó, como é que eu vou identificar, por exemplo, esse ambiente aqui? Qual que é esse ambiente aqui? A gente pode ver aqui no pavimento térreo, a gente começa do térreo para cima. E o corte ele está passando em dois lugares aqui, ó. Tá passando no lavabo PCD e tá passando na comercial 3 e na área externa, certo? Então isso eu já identifiquei. Então vamos identificar ambiente por ambiente. Tudo que é de identificação de ambiente é aqui, ó. Eu vou vir aqui em elevação de ponto. Aqui está falando que é em planta, ou seja, é como se eu fosse colocar aqui em planta, ó. Vou escolher corte, ele já vai me identificar, tá vendo? Aí eu vou selecionar a linha que eu quero e vou posicioná-lo aqui, ó. Ah, percebeu que ficou essa linha de chamada? Eu não quero, vou apertar S, poder selecionar a chamada de detalhe e vou selecionar novamente. Clico aqui e aqui eu seleciono o lado, ó. Mexendo com o mouse eu seleciono o lado, eu quero esse lado aqui. Cliquei novamente, DS. Beleza? Que ele já vai me identificar todos os níveis. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer isso em todos. Igual eu falei, a template que eu uso, eu já configurei do jeito que eu quero. Eu queria que o texto tivesse esse tamanho de fonte, essa altura, essa dimensão aqui da setinha, tá? A nossa aula não é te ensinar a fazer esse tipo de coisa. Você pode procurar aí na internet como que você poderia fazer isso para você. Porém, essa template já te proporciona isso, tá? Mas é interessante você aprender como é que faz, tá bom? Para a aula não ficar extensa e o nosso foco aqui é como fazer um corte, não criar coisas, tá? A gente não vai fazer isso nessa aula. Beleza, criei, eu vou fazer isso novamente em todos os ambientes. Vou pegar o centro desse, cliquei, vou pegar o centro desse, vou pegar aqui, vou pegar aqui, sempre tomando cuidado para não pegar errado, né? Aqui eu não preciso, porque aqui é a nossa área de caixa d'água, a gente vai identificar de outra forma. E a área externa, a mesma coisa, tá bom? Max, como é que você sabe que tá pegando... Por que os níveis sempre vai pegar, certo? Vou responder outra pergunta aqui. Por exemplo, agora a gente vai identificar os ambientes. A gente vai vir em arquitetura. Tá vendo aqui? Tem várias coisas. Ambiente, separador de ambiente e identificador de ambiente. Ambiente foi o que eu lancei aqui na planta, certo? Eu vou, por exemplo, aqui pegar nosso pavimento superior. E vou pegar um aqui que não tem. Ó. Se você selecionar, por exemplo, esse sala, você está vendo que ele está me dando o limite exatamente que ele pegou. Caso eu quisesse, nesse caso eu separei a sala da circulação. Como é que eu faço para separar? Eu vou escolher os dois aqui. Vou clicar aqui, vou clicar aqui. Tá vendo que ele tá agora? Se eu pegar aqui em ambiente e selecionar, ele vai pegar todo o limite aqui, ó. Tá vendo por que que tá separando? Porque eu criei aqui essa linha de separador de ambientes. Eu venho aqui, clico aqui e clico aqui. Agora eu consigo separar dois ambientes. Caso você não faça isso, ele pegaria um ambiente único. Por que que não tá aparecendo aqui? Porque a linha ela tá aparecendo debaixo do meu piso aqui, tá bom? Mas se você selecionar aqui, por exemplo, aqui, ele vai pegar, beleza? Vou deletar isso aqui, vou vir aqui em ambiente, novamente,
Tá vendo aqui, ó? Aconteceu exatamente o que eu tô te falando, porque eu deletei, ó. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em separador de ambiente, seleciona e seleciona. Não precisa pegar tudo, porque a parede é um separador de ambiente natural, tá? Então vou vir aqui em ambiente, vou selecionar aqui planta max, que é o nome desse tipo de identificador que eu coloquei, selecionei. Aí para colocar um nível, como eu falei, vou vir aqui anotar e colocaria a elevação aqui, ó. Selecionaria aqui, por exemplo, planta, né? Legal Max. Não é isso que eu quero outro. Anotar, elevação de ponto. É isso aqui, ó. Planta legal. Aí eu clico, mesmo esquema do corte. Clico e clico pro lado. Clico, se eu colocar pro lado direito, ele muda de direção, tá? Como eu já tenho o delete. Aí eu clico duas vezes aqui e vou colocar renomear um ambiente. Sala e circulação. Agora, toda vez que o ambiente que eu jogar aqui, ele vai pegar exatamente o ambiente que eu identifiquei aqui na planta e vai me dar ele aqui. Eu só vou conseguir fazer isso caso eu faça em todos os ambientes que eu quero aqui. Sacou? Beleza. Vamos aqui agora de novamente arquitetura, identificar ambiente de corte e vou vir aqui, ó. Aqui tem várias opções. Eu tenho a opção, por exemplo, se eu escolhesse o ambiente de planta, ele me daria a área do local também em planta, mas eu não quero, só quero um nome, né? Então venho aqui, clico e agora eu vou clicando em tudo. Vocês estão percebendo que ele está me dando o nome de todos os ambientes? Corredor. Tá vendo que esse aqui eu não estou conseguindo identificar porque vocês vão perceber que eu não identifiquei aqui, então eu não consigo colocar ele aqui. Então nesse caso eu tenho que vir colocar ele aqui posteriormente. Então vou vir aqui primeiro nos outros, quarto. Aqui quarto, porque ele está pegando, tá vendo? O identificador está pegando até lá em cima, vou dar um ESC e vou fazer essa alteração aqui, ó. Porque, por exemplo, se isso acontecesse aqui no de baixo, ele estivesse passando, na hora que eu fosse identificar o quarto aqui, ele provavelmente pegaria o comercial 3. Quer ver? Eu vou fazer isso para vocês verem. Vou selecionar ali e vou jogar lá para cima. Se eu for identificar o ambiente aqui, ó, ele pega comercial, porque a delimitação está aqui. Então vou selecionar aqui e arrasta aqui para baixo para pegar só exatamente aquele ambiente. Vocês vão perceber que eu vou tentar jogar aqui também não vou conseguir. Por quê? Porque eu não tenho esse ambiente fechado aqui, ó. O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui com separador de ambiente, selecionar selecionar linhas e selecionando tudo aqui, ó. Aqui eu fecharia. Aí eu selecionaria aqui, viria aqui até aqui. Não posso dar um Ctrl Z aqui, não tem problema. Isso aqui eu vou ter que ocultar mesmo. Aí o que acontece? Vou deletar isso aqui. Aí eu vou vir aqui novamente em ambiente e vou separar esse ambiente aqui. Por que eu não estou conseguindo? Porque tem que fechar aqui também as laterais. O identificador de ambiente, separador de ambiente, seleciona a linha, seleciona essa. Por que eu fiz isso? Agora eu vou vir aqui em ambiente. Tá vendo que tá aparecendo de corte? Eu não quero corte, eu quero planta. Então antes de fazer o corte, é bom que vocês identifiquem todos os ambientes. Vou vir aqui em planta novamente e vou colocar aqui. Esse aqui é uma grama. E eu vou vir aqui em anotar novamente, vou pegar um texto e vou colocar aqui uma caixa de texto e vou escrever área permeável. Vou vir aqui e selecionar a dimensão que eu quero. Eu tenho aqui nessa template algumas, né? Então não preciso fazer sempre. Eu vou selecionar essa de 1,5 mesmo. Vou vir aqui e colocar. Então se eu for, por exemplo, se meu corte estivesse passando aqui em cima dessa grama, eu conseguiria identificar aqui no corte ele. Vou ter que separar. Aqui vou ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. Ah, desculpa pessoal, o que acontece? Isso aqui eu não preciso fazer, porque essa identificação já está aqui no térreo, ó. Tá vendo? Então eu não preciso fazer ela aqui no pavimento superior. O pavimento superior não tem essas identificações. A mesma coisa aqui, velho. Vou deletar todos esses identificadores de ambientes que eu coloquei aqui. Separo. Deleto.
e delete. Vou vir em salvar, lembrando de salvar sempre. Pessoal, então é isso. O que acontece? Aqui não, normalmente separador de ambiente eu colocaria aqui. O que eu faria aqui? Pegaria, vocês podem fazer aí, pegar separador de ambiente no seu projeto, no caso, né? E separar aqui. Porém, eu acho muito canseira ficar separando só para poder escrever calçada. Então eu prefiro vir aqui, ó, vir aqui em anotar, texto, escrever calçada aqui, pessoal. Muito melhor do que eu ficar gastando tempo colocando identificador. Só para colocar um textinho apenas aqui, ó. Vou vir aqui e seleciono um e-mail, que é o mesmo das dimensões desse aqui. Pessoal, aqui vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu vou colocar esse texto, vou escrever... Aqui eu vou colocar barrilete. Eu já estou começando a identificar as coisas, tá? Barrilete. Posso colocar em qualquer lugar. E vou colocar um outro texto aqui. Vou escrever espaço inabitável. Isso aqui já é coisa para projeto de aprovação, tá? Inabitável. Beleza? Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente já começa a identificar todos os ambientes. Lembrando de voltar aqui no pavimento superior, vir aqui em arquitetura, ambiente e identificar esse ambiente aqui que ficou faltando. Que é uma sala também. Essa é uma sala do apartamento 2. Agora eu posso vir aqui e identificar esse ambiente aqui, ó. Lembrando de clicar aqui, né? Senão eu não consigo fazer isso. Clico aqui no corte, identificar ambiente. Tá vindo como planta. Vou vir aqui em corte novamente. E identificar sala. Beleza, pessoal? Então nessa aula aqui fica esse aprendizado, né, de como identificar ambientes. Na próxima aula a gente vai criar a nossa linha de aterro aqui de corte e criar as achuras, né, que seria achuras de linhas de corte, achura de corte de aterro, no caso. As achuras para ambientes molhados, que no caso vai ser no caso só a nossa cozinha lá no fundo, né? Porque se você olhar o nosso corte bebê aqui, ela tá pegando aqui, tá mostrando tanto essa bancada quanto essa parede aqui. E essa parede, normalmente nas áreas molhadas, a gente identifica com aquela rachurinha de quadradinho, né? Então a gente vai criar ela aqui também nessa parede, beleza? Aqui é a nossa pia, né? A gente vai ver o que a gente faz com ela aqui e agora a gente vai fazer todas as informações. Depois que a gente criar as achuras, a gente vai ver o tempo da aula e a gente vai ver se a gente fala na mesma aula ou fala na próxima aula. Tá, pessoal? Mas de qualquer forma, lembrando vocês, eu estou deixando o link dessa template para vocês conhecerem, tá? Aqui na descrição, vocês vão acessar o site e vão conhecer melhor. Caso vocês gostem e queiram adquiri-la, tá aí a dica, beleza? Caso contrário, vocês podem ir criando, né? De qualquer forma, por exemplo, algumas coisas eu vou ensinar vocês a criarem aqui, tá? Por exemplo, essas achuras, principalmente a achura aqui de laje, eu vou ensinar como é que faz, tá bom? Porém, no caso, eu não precisaria fazer usando a minha template, tá, pessoal? Então fica essa dica aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero vocês na próxima aula, tá bom?